Ó meu bom dia, meu prezado telespectador, me permita fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa que é salvo, uma pessoa que o Senhor Jesus salvou, essa pessoa corre o risco de perder a salvação se ele cometer algum pecado, alguma coisa assim? Essa pessoa pode vir a perder a salvação ou, uma vez salvo, salvo para sempre? Qual é a sua opinião? Pois é, nós vamos ver algumas coisas aqui neste vídeo e no final nós vamos ter uma certeza se a pessoa corre o risco de perder a salvação ou se está salvo em definitivo. Beleza? Então eu te convido para você ver junto comigo um pequeno vídeo aqui na tela e depois desse vídeo, então nós vamos ver alguns textos bíblicos para nós chegar à conclusão. Tá certo? Vamos ao vídeo então. Eu gostaria de ter um pouco mais de entendimento sobre a salvação. Nossa salvação em Cristo Jesus, ela depende somente do Senhor Jesus Cristo ou dos nossos atos. Nós podemos perder a salvação ou não. O que devemos fazer para permanecer salvos em relação à salvação, Toby? Se diante de ti Deus pôs a maldição e a benção. Se você escolheu as coisas com a maldição, não deve esperar para a benção. A escolha é dependente de você. A escolha é sua, né? Para ser salvo, você deve escolher. Pode escolher inferno, pode escolher a vida eterna. Mas a pergunta é: pode perder a salvação? Pode. Bom, aí então você pode ver uma parte desse nosso estudo de hoje. Você viu que aí esse cidadão, o irmão Eli Soriano, ele disse que a pessoa pode sim, respondendo a pergunta, ele disse que a pessoa pode perder a salvação, sim. E mostrou um texto bíblico, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Tá. Essa pergunta que aquele rapaz fez para ele é uma pergunta que muita gente faz. Muita gente tem dúvida a esse respeito. Bom, e nós? E você que está vendo esse vídeo, qual é a tua opinião? O que você pensa? Você já estudou a Bíblia a esse respeito com mais profundidade? Tem dúvida? Tem certeza da salvação? Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos em alguns textos bíblicos para nós ver. Nós vimos o que esse pregador falou. Ele afirmou e mostrou na Bíblia que a pessoa pode perder a salvação, ou seja, que a pessoa tem livre-arbítrio, pode escolher se quer se salvar, se não quer, como que a pessoa pode fazer isso. Vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá então. Veja, aqui a certeza da salvação. Então nós vamos ver que alguns textos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler e a gente não vai comentar muito isso aqui agora. Veja só o que diz aqui. Assim como nos escolheu. Eu peço aí que você preste atenção nessas partes que estão destacadas, diferente do branco, né? Essas partes que estão em outra cor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor.
e em amor, né, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o controle da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você pode conferir isso que nós lemos no livro de Efésios, capítulo 1, versos do 4 ao 14. Veja bem a diferença entre o que está escrito aqui na Bíblia e o que o pregador do vídeo nos falou. Veja, aqui, o pregador do vídeo falou que a pessoa pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E ele falou, a pessoa escolheu o inferno, vai para o inferno, escolher para a vida eterna, vai para a vida eterna. Ele falou, agora veja o que a Bíblia diz, como nós vimos no livro de Efésios, diz que nos salvou. Quem? Deus nos salvou. O que mais? Nos predestinou para ele. Você vendo que aqui está dizendo que não é nós que escolhemos, como ele falou e mostrou naquele texto. Então aqui já está dizendo que é Deus que nos escolheu, e não nós que escolhemos bênção, maldição, alguma coisa. Deus nos escolheu e nos predestinou para ele, por sua vontade. Você nota que ele, quando ele falou para escolher, a pessoa podia escolher entre o inferno e o céu, seria a vontade da pessoa, mas aqui está dizendo que Deus nos escolheu, nos predestinou para ele segundo a sua vontade, a vontade de Deus e não a nossa. E ele nos escolheu para a sua graça, a graça de Deus, pela sua vontade, a vontade de Deus, não do homem. Que fomos predestinados, quer dizer, fomos escolhidos antes de nós ter nascido. Predestinado e destinado por antecedência. Então já fomos destinados pela vontade nossa, não pela sua vontade, a vontade de Deus. Para a vontade, para a glória de Deus. Fomos escolhidos, predestinados pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Quando que isso aconteceu? Quando nós ouvimos o evangelho da salvação e cremos nesse evangelho, então fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, a garantia da herança e a garantia de se tornar propriedade do Senhor. Aonde está a escolha? Aqui está falando da salvação.
O pregador ali, vocês viram que ele falou, quando perguntaram para ele se a pessoa podia perder a salvação, ele falou que pode. Aqui está falando que Deus escolheu para ele. Agora vamos ver, será que Deus escolheu para ele? Deus escolheu e ele se arrependeu de ter escolhido porque a pessoa cometeu um pecado, alguma coisa? Vamos ver outros textos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que está falando salvação e não por escolha nossa, mas por graça. O que é graça? Um presente de Deus para nós. Veja bem, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, o que esse texto está dizendo? Totalmente o contrário do que ele falou. Ele falou que pode perder a salvação, ele falou que a pessoa pode escolher se quer ir para o céu, para o inferno. E esse texto aqui está falando de um povo. Veja bem, lá, quando nós vemos aquele texto de Deuteronômio que ele leu, está falando de um povo. Aqui está falando de outro povo. Por causa disso que dá essa diferença. Lá diz que pode escolher e aqui diz que não tem escolha. Aqui, este povo que Deus escolheu, Deus separou para ele, ponto final. E o que diz aqui? Que nós estávamos mortos. Este povo que nós, você, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Que nós estávamos espiritualmente mortos, embora estando vivo, andando, falando, se movendo, vamos dizer assim, para Deus nós estávamos mortos por causa do pecado. Era como mortos. E o morto tem condição de escolher alguma coisa? O morto não tem sensibilidade nenhuma, não escolhe nada. E nós estávamos na situação de mortos. Daí o que Deus fez? Deus nos deu vida em Cristo. E essa salvação, essa vida em Cristo que Deus nos deu, foi pela sua graça, pela sua vontade, pela sua escolha, e foi antes da fundação do mundo. Então, concluindo aqui, a salvação não é uma coisa que é da nossa escolha, mas é uma coisa que é da escolha de Deus, para o povo, para as pessoas que ele escolheu. Tá certo? Diz aqui, não vem de vós, não vem das nossas escolhas salvação. Ok? Agora vamos ver se a pessoa corre o risco de perder essa salvação que Deus salvou. No livro de João, capítulo 6, versículo 44, o Senhor Jesus que falou isso aqui. Não é uma invenção, uma pessoa qualquer, o Senhor Jesus que falou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Jesus. Não adianta a pessoa querer ir. Se o Pai não levar Jesus, a pessoa não é recebida por Cristo. Jesus só recebe aqueles que o Pai leva. Então, não depende da vontade da pessoa, mas depende de Deus escolher. Certo? João capítulo 6, verso 37 e também verso 47. Senhor Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Opa, mas então como que pode perder a salvação, como o pregador do vídeo falou? Que pode perder a salvação em resposta àquele rapaz. Aqui Jesus está dizendo que ele não lança fora. Aquele que o Pai leva a ele não lança fora. Ah, irmão, mas a pessoa pode querer sair, mas não é o querer da pessoa, é o querer de Deus. É Deus que escolheu. O que mais? Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
Tem, não é vai ter. Já está garantido. Não vimos ali que aquele que depois que a pessoa ouve o evangelho da salvação, crê no evangelho, crê no que o evangelho fala, explica, ensina, a pessoa crê, a pessoa naquele momento é selada com o Espírito Santo da promessa e a pessoa já passa a ser um herdeiro de Deus, de cordeiro com Cristo. Então a pessoa já passa a ter direitos assegurados. Que mais? João capítulo 5, agora no versículo 24. Veja aqui que interessante. Jesus falando, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, o evangelho no caso, e crê naquele que me enviou no Pai, tem a vida eterna. Aqui é uma garantia, aqui não diz, olha, pode ter, se perseverar, se continuar, vai ter, mas se, né, esquecer de dar o dízimo, não, mas já perdeu a salvação, será que é isso? Não, aqui é uma segurança, tem garantida a salvação, tem a vida eterna, não entra em juízo, aí mais uma garantia. Jesus está garantindo que aquele que o Pai leva a ele, os escolhidos do Senhor predestinados, não entram em juízo, mas que passou da morte para passou. Não é vai passar, vai aguardar, tá, até tal dia, já tem a garantia da vida eterna. Não entra em juízo. Sabe por que o escolhido, o predestinado, não entra em juízo? Porque essa pessoa que crê no Senhor Jesus, acredita no sacrifício do Senhor Jesus, essa pessoa já foi julgada na pessoa de Cristo. Jesus pagou o preço da dívida, de pecado que essa pessoa tinha com Deus. Jesus pagou no corpo dele. Então, será que tem perigo da pessoa perder a salvação? A pessoa tinha perdido a salvação porque ficou em dívida para Deus, dívida eterna que não tinha condição de pagar. Jesus veio e pagou essa dívida. Será que Deus vai cobrar outra vez na pessoa? Se o ser humano, que é todo cheio de falha, não cobra duas vezes uma dívida, uma duplicata, e Deus então, será que vai cobrar uma segunda vez? É claro que não. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, o evangelho que a pessoa ouviu e creu e foi selado com o Espírito Santo. Então essa é a palavra da verdade. Ele nos gerou, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Olha que maravilhoso que Deus escolheu e o valor que Deus dá para os seus escolhidos. João capítulo 3, verso 18 e o 36. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus Cristo não é mais julgado porque já foi julgado em Cristo. Cristo já pagou o preço. O que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você entende o que leva a pessoa à perdição? É não crer em Jesus Cristo. É o incrédulo. O incrédulo não tem salvação para ele. Mas o que crê, nem julgamento entra. Por isso, quem crê no Filho tem, mais uma vez, veja, não é vai ter, pode ter, é a certeza, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Que garantia, hein? Que segurança. Jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu,
é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, como que aquele pregador ali do vídeo falou que a pessoa pode perder a salvação, que fala que não, que jamais perecerão? Amados, mas lá o pregador, ele citou a Bíblia também citou um versículo lá da Bíblia. Amados, não é por a pessoa citar um versículo da Bíblia, ou até vários textos, combinados, que é verdade, que é o certo. Lembra bem que nós falamos que lá era um povo e aqui é outro. Os dois textos são verdade. Aquele texto é verdade para aquele povo e este texto é verdade para outro povo. Nós vamos ver isso no final deste vídeo. Fique até o final para entender. Então, o que nós vemos aqui? Tratando-se deste povo aqui, que é a igreja, não perde a salvação, pode ficar tranquilo. Mas a pessoa lá, olha, não é que perdeu a salvação, a pessoa às vezes não é salvo, nem era salvo. Mas aquele que é salvo não perde a salvação. Veja mais o que diz aqui, mais alguns poucos versículos para nós terminar. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois já, agora. Seja, desde que o apóstolo Paulo falou lá, até os dias de hoje, continua isso aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, para aqueles que Deus predestinou, escolheu, levou a Cristo, e Jesus recebeu essa pessoa já não tem mais condenação para ele. Nenhum. Já está garantido a salvação. E a garantia é o selo do Espírito Santo na vida da pessoa. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé e para a salvação, preparados para revelar-se no último tempo. Aqui, amados, a garantia de que a pessoa não perde a salvação em tempo nenhum, porque a pessoa é guardada até completar a redenção, que é a redenção do corpo na ressurreição. Até lá que se completa essa salvação no total, corpo, alma e espírito, essa pessoa está guardada em Cristo, guardada pelo poder de Deus. O que é que vai eliminar o poder de Deus para tirar a salvação de uma pessoa? Não existe. Ok? Agora, você pode dizer assim, mas irmão Antônio, mas lá ele citou um texto, sim, ele citou esse texto aqui, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Agora, meus queridos amados, é a companhia de estudo bíblico, presta atenção. Aqui está escrito, veja bem, Moisés falando a respeito do que Deus transmitiu para ele. Te propus, Deus propôs para um povo ali reunido, Deus propôs para eles a bênção e a maldição, Deus deu escolha. E aqui, ó, veja bem, escolhe, pois Deus ainda concede, escolhe a bênção, para que viva você e tua descendência. Então, será que nós somos descendentes desse povo? Não. Então, como que vai, amados? Não é uma contradição, isso aqui está dizendo que Deus mandou escolher, Deus deu livre-arbítrio, que a pessoa pode escolher se arrepender e cair fora, ou continuar e ter a salvação. Deus deu esse texto aqui. E o mesmo Deus diz aqui em outra parte que não é a pessoa que escolhe e que a pessoa não perde a salvação. E agora, irmão Antônio, como é que a gente vai entender isso? Está dizendo duas coisas totalmente diferentes dentro da mesma Bíblia.
sendo ambas palavras de Deus. Como que vai entender isso aqui? Simples, amado. A própria Bíblia que tem esses textos que parecem serem uma contradição, ela mesma mostra. É a questão de nós encontrar resposta dentro da Bíblia. E a resposta para essas duas passagens está aqui. Quando aquele pregador falou, ele não mentiu. Ele mostrou o texto, falou a palavra de Deus. Só que ele não explicou para quem que era aquele texto. E agora aqui nós vamos explicar para quem que era esse texto que ele falou lá e para quem que é esse texto que está aqui. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Veja bem, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, primeiro, nem para gentios, segundo, e tampouco para a igreja de Deus. Então você nota que existem três povos que nós temos. Se nós não considerar isso aqui, nós fazemos uma confusão dentro da Bíblia. A Bíblia não está se contradizendo aqui. A questão é que este texto aqui, 1 Coríntios 10, 32, é um texto-chave para nós entender as Escrituras. Porque, veja bem, quando esse texto que foi citado pelo pregador, ele tratava de um povo que na época desse texto aqui, existia dois povos apenas aqui na terra. Existia judeus e gentios. A igreja de Deus não estava aqui na terra ainda. Veja bem, a igreja de Deus, ela veio a surgir depois da morte do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, veio surgir no dia de Pentecostes. Então, quando Deus deu essa ordem, ele deu essa ordem para o povo de Israel. Ele deu essa ordem para o que hoje chamamos de judeu. A igreja não estava presente, que nem eu recebi. Então, portanto, esse texto aqui do livre-arbítrio, da livre escolha, de se perseverar, tem a vida, se não perseverar, não tem, era para o povo de Israel, era só o povo de Israel que estava ali para ouvir isso aqui. Este texto foi dirigido a eles e não a nós que somos igreja. Nós não somos descendentes de judeus. Veja aqui é para aquele povo que ouviu lá e os descendentes deles. Agora, estes textos, todos que nós vimos aqui, é para as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, a igreja de Deus, ou seja, o corpo de Cristo. Os salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esses não a pessoa que estava morta em pecado e que Deus vivificou pelo seu poder e chamou para ele. Escolheu para ele, já predestinou, selou, pagou preço e somos propriedade exclusivamente do Senhor, comprado com o sangue do Senhor Jesus. Não tem como a pessoa perder mais a salvação. Aquele que é salvo, está salvo, porque veja bem, foi Deus que salvou em Cristo Jesus, não é a querida da pessoa, não é a gente que escolhe. É Deus que nos escolheu. Então você entende? Você percebe, então, ficou claro agora. Tinha de ficar claro para as Escrituras. Então, meus prezados, é bom nós prestar atenção no seguinte. É bom nós estudar a Bíblia, é necessário. Que é para sair as dúvidas. Quantas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui que tem dúvida da salvação? Porque aprende nas igrejas em uma pregação igual essa do vídeo que nós vimos aqui. Onde a pessoa mostra um texto que não tem nada a ver com a igreja e aplica como se fosse para a igreja. Igreja é um povo, judeu é outro povo. E os gentios são outro povo. Judeus são
os descendentes de Jacó. A igreja, os gentios são um povo que não são judeu. E a igreja é um povo que Deus tirou um pouco lá dos judeus e um pouco dos gentios e formou esse terceiro povo, que é a igreja. Então por isso que existe agora 3 povos: os judeus, existem os gentios e existe a igreja de Deus. Os judeus são os judeus, da tribo de Israel lá. A igreja é um povo que Deus escolheu, não foi as pessoas que se escolheram, foi Deus que escolheu, tanto do judeu como do gentio. E os gentios são aquele povo que não são judeu e não pertencem à igreja do Senhor. Então é 3 povos, e veja bem que são povos distintos, não tem nada a ver um com o outro. Assim como a igreja, amados, não tem nada a ver com os rituais judaicos, com a lei de Moisés, todas aquelas coisas, é para Israel, para a igreja do Senhor Jesus. É a Ele que nós temos que ouvir. O evangelho da graça de Deus pregado pelos apóstolos, esse é o evangelho para a igreja. E os gentios, amados, são aqueles que não querem saber nem de igreja e que não são judeus também. Certo? Então, o objetivo desse vídeo era esclarecer a esse respeito. Eu sou igreja, eu posso perder a salvação? Não. Se é salvo, se crê de verdade, não só de palavras, só de dizer que crê, se crê de verdade no evangelho da graça de Deus pregado pelos apóstolos do Senhor Jesus, você crê que Jesus pagou os teus pecados e você está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Ah, mas irmão, às vezes eu caio em algum pecado. Irmãos, aquele que é salvo não tem prazer no pecado. Pode cair no pecado, pode errar, pode falhar. Mas o que acontece? A pessoa se arrepende, essa pessoa não consegue conviver com o pecado, não consegue se sentir bem. Não tem prazer no pecado. Confessa o pecado para o Senhor Jesus e pronto, dá resolvida a salvação. Porque o sacrifício do Senhor Jesus, ele paga os pecados passados, presentes e futuros. Amanhã ou depois nós podemos cair em alguma coisa. Agora tem uma coisa, amados, aquela pessoa que brinca com o pecado, não, eu sou salvo agora, tá tudo beleza, às vezes pensa que é salvo e não é. Porque se tem prazer no pecado ainda é complicado. Ou se vive, opta por viver para uma vida de pecado, vai sofrer as consequências na carne para que o Espírito se salve no dia do Senhor. Certo? Então, eu acredito que mais claro do que isso é quase que impossível, né? Porque a gente vê aqui não por um texto bíblico, mas por vários textos e, como se diz assim, detalhando bem a respeito dos 3 povos, para não ficar dúvida, para não ficar aquele pensamento de que a Bíblia é contraditória, que num lugar diz uma coisa e no outro lugar diz o contrário. Se parece que tem contradição, é porque ainda não encontramos os textos que dão a resposta para aquilo ali. Como vocês viram esses 2 textos, o texto do vídeo que o pregador mostrou e esses textos que nós lemos agora são totalmente contraditórios, totalmente contra um ou outro diferente. Mas como nós vimos que uma terceira pesquisa ali, nós descobrimos a resposta que esclarece tudo. Ok? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e a minha oração que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, a família de vocês, a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a minha gratidão a vocês e a minha oração que o Senhor abençoe e guarde
todos vocês. Ore por mim também, por a minha família. E se for da graça do Senhor, a gente se vê em algum outro vídeo por aí. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então, se o Senhor nos permitir.